Começou o podcast Carneiro e Mafuz dessa segunda-feira de carnaval. Estamos aqui no nosso estúdio. Hoje é dia 16 de fevereiro de 2026. Eu sou Fernando Rudinick Carneiro Neto. O nosso porta-bandeiras está Você aqui. Tá caráter carnavalesco? Já. Carnavalesco, né? Word, o que é ali? Word Burger. Aí, ó. O mundo do hambúrguer. É do Hard Rock Café. Bonito, hein, mano? Bonito. E o nosso... Quem seria o Eu não sou da nada. bateria? Matéria de carnaval, eu não sou nada. Augusto Mafuz. Não. O Mafuz tinha um bloco no Estou Ipanema, tem até hoje no Rio de Janeiro. Antigamente eu ia muito para o Rio, né? Eu tinha apartamento lá e carnaval. O nome é fantástico. Simpatia, quase amor. Quase, amor. O Mafuz É lá do seria- Leme, né? É lá do Não, Leme. não, é Ipanema. Ipanema. E simpatia, quase amor é o que estamos aqui, né? Nesse programa sensacional. Deixamos aquele recado para você que nos assiste aí toda segunda-feira para nos seguir aqui no canal do YouTube do 12 Esportes. Deixa seu like, deixa seu comentário, faça o programa com a gente. Cada vez mais que a gente sai por aí, ouve o pessoal falar que está assistindo, que está aguardando o programa, que gosta muito, então nos dá ainda mais lenha para queimar e para fazer um programa cada vez mais legal. Tem encontrado muita gente realmente falando, Carneiro e Mafuz, do podcast, que estava com. Que gosta mesmo, que o pessoal espera para Eu tenho começar. observado, Fernando, além do grande público, né, que nós felizmente temos, muito obrigado pela audiência, mas o crescimento do interesse das mulheres pelo futebol. É fantástico. E, então, elas se manifestam nos locais que a gente frequenta e demonstram a sua audiência. Né? E tanto faz ser coxa, atleticana, paranista, tem para todos os gostos. E realmente isso é muito positivo. A nossa responsabilidade aumenta cada vez mais. Com certeza. Meus amigos, tivemos jogos aí importantes no meio de semana e também no final de semana envolvendo a nossa dupla Atletiba. E no meio de semana o Atlético venceu o Santos 2-1. Curitiba estava vencendo a Chapecoense por 3-1, levou um empate. E o mesmo aconteceu no final de semana com o Coxa, né? Tinha vantagem de 2 gols e levou o empate do Operário. O Atlético também empatou na semifinal do Paranaense contra o Londrina. Então temos esses assuntos aí para a gente debater no programa. Vamos falar do mais antigo primeiro, falar do mais importante, né? Que é o Campeonato Brasileiro. Vamos começar pelo Coxa, que vencia a Chape. 3-1, jogava bem, o Fernando Seabra escalou um time bastante ofensivo, só que aquela solidez defensiva que o time mostrava no ano passado, ela desapareceu. O Curitiba está tomando bastante gol. Me surpreendeu que o Jaci estava no banco de reservas. A dupla Maicon e Jaci, para mim, seria intocável, como o Moser desenhou. E agora é o Thiago Coser. Curitiba, mas não tem a técnica do Jaci. E é um bom jogador, mas inferior tecnicamente. É mais jovem também. No plano individual. Melhorou o Curitiba na ala, com o Tinga e o Bruno Melo, mas o jogo lá em Chapecó foi muito interessante. Aliás, um belo jogo. Gramado sintético perfeito, Chapecoense está de parabéns. O time da Chapecoense é muito bom. Curitiba sempre esteve à frente do placar. Por quê? Porque tem bons jogadores no ataque agora. O esquema montado pelo técnico Fernando Seabra propicia essa condição, com os alas apoiando, o Josué se mexendo bem, o Vini Paulista num bom plano e o Lucas Ronier barbarizando. Então, realmente, o Pedro Rocha e o Breno Lopes se beneficiaram disso e fizeram os gols. Porém, o Curitiba vencia a partida por 3-1, imagine. Só que eu acho, não sei se o Mafuz vai concordar comigo e você, Fernando, o Curitiba fez o terceiro gol aos 14 minutos do segundo tempo. Eu achei que era meio cedo demais para você administrar. Se você mantém a intensidade, é muito difícil, porque o adversário também não é fraco. A Chapecoense é um bom time. Mas tirou o pé. Então, o que aconteceu? O Curitiba tentou administrar. A administração em futebol é pior que a administração pública. Não dá certo. Deu no que deu. Eu preciso, não o jogo em si, mas o resultado
associar o jogo de Chapecó com o jogo de Ponta Grossa. Teve um fator em comum. O Murisco falhou em Chapecó no terceiro gol, no segundo gol. Primeiro gol. No primeiro gol. E falhou contra o Operário no gol de empate do Operário. Veja só. Então, tem vários aspectos que conduzem para a solução tática, para explicar o resultado de um jogo, mas esses dois jogos do Curitiba, a supremacia que o Curitiba teve nos dois jogos, ela foi descompensada pela falha de E Murisco. por um fato que não é comum, né, Que não é Mafis? comum, é uma exceção. Mas foram partidas completamente diferentes. Não, o jogo em si foi Porque diferente, eu deixei claro. Entrando um pouco agora já no jogo do Operário, o Operário teve um domínio estéril no primeiro tempo. Ele deu a impressão de que estava dono do jogo e não estava, errando muito nas finalizações. O Curitiba, ao contrário, um time bem armado, fez 2-0, né? Belos gols e tal. Só que no segundo tempo o Operário mudou. Aí é mérito do Luizinho, técnico do Operário, que corrigiu posicionamentos, mudou a feição do time e novamente o Curitiba quis administrar. Não é fácil. O Operário foi para cima, pressionou e empatou a partida. Muito bem, 2-2. Pergunto, o Curitiba tem um problema? Até eu escrevi num 2 Esportes, né? Acho que sim. Eu diria que se fosse um filme da NASA, o Fernando Seabra, direto de Vila Oficinas, diria: alô, Houston, temos um problema a bordo. Sim. Qual é o problema? Um pouco a zaga, que preocupa o goleiro Pedro Murisco, que ficou irregular. Isso tem a ver com o conjunto do sistema. Segundo, o meio de campo do Curitiba, ele cria, mas não pega. Mas faltou o Marcação. colombiano lá. O Sebastião Gomes. faltou. Gomes. Faz falta realmente. falta. Mas o Curitiba não É pode que o depender Josué de um jogou, jogador. mas o claro. Josué virou volante nessa partida. Aliás, o Josué é muito irrequieto, vocês não acham? O Josué reclama de tudo. Ele para bater um córner, ele irritou tanto o Bandeirinha. Esse Josué é chato, será? Na Ele vida é chato. civil? É o estilo mais marrento dele, né? Mas peraí. Tudo bem, até o Gerson, Canhotinha de Ouro, o Didi, o Folha Seca, eu ia com o Marrento. Até o Sócrates eu ia. Mas com o Josué não vou. Me desculpe. Não tem bola para isso, para ser chato. Uma coisa que tem me chamado a atenção, né? Até você falou, Carneiro, mas como mudou em relação ao ano passado, os nomes mudaram do ataque do Curitiba e agora os atacantes fazem gol, né? A gente viu o Breno Lopes fazendo 2 gols Agora- e o Pedro Rocha agora fazendo 2 gols Mas se também. coloque no lugar do torcedor coxa branca, no caso. Torcedor comum. A gente que é do ramo há tanto tempo, a gente percebe o que acontece. Agora eu me coloco no lugar do torcedor. No tempo do Mozart, o bom era a zaga. O Pedro Murisco imbatível, a zaga fantástica e o meio de campo pegava tudo. E o ataque uma porcaria. Agora o ataque é eficiente, o meio de campo continua bastante positivo, mas a zaga está confusa. Entendeu? Então é questão de treinador também. O Mozart, por ter sido volante quando jogador, ele tinha uma concepção E por ter estratégica. trabalhado na Itália. Exatamente, ele aprendeu na escola italiana. Como é que chamava aquele esquema da Itália? O Catenaccio. Catenaccio. Então é um sistema que privilegia a parte defensiva. Agora, no caso do Fernando Seabra, aliás, eu fiz 2 anotações, se vocês me permitem. Claro, Que eu cara. gostaria de fazer 2 esclarecimentos, porque eu fui mal compreendido por algum dos nossos acompanhantes, nossos telespectadores. Então, eu vou me permitir, neste momento, de fazer os 2 registros apenas por esclarecimento. Porque, às vezes, os senhores que estão nos assistindo são muito literais. Qualquer coisinha que a gente fale, não pega no pé não sei de quem, não faz isso. Pois eu falei que o Fernando Seabra era um técnico acadêmico. Só que entenda bem, eu não estou fazendo uma crítica, eu estou citando um fato. O Mozart era ex-jogador, Isso. tinha outra visão de futebol. E o Fernando Seabra é um acadêmico. Mas isso não lhe tira a criação, pelo contrário. É um treinador que tem o seu mérito e o seu brilho. Outra coisinha que eu gostaria de frisar é com referência a Nova York. Nós já falamos de Nova York porque você lá esteve recentemente, e parece que não entenderam direito uma parte que eu mencionei, que Nova York, eu fui a Nova York umas 20 vezes,
mais até talvez. Eu adoro Nova York, eu vi todas as peças da Broadway, desde o tempo do Fantasma da Ópera, Mamma Mia, quer dizer, coisa de 40 anos para cá. Muito bem. Aí um dos nossos acompanhantes não entendeu que eu frisei, que Nova York, principalmente no Times Square, está com um probleminha de segurança, como tem as grandes cidades do mundo inteiro. O sujeito sai do Louvre hoje, depois de enfrentar 6 horas de fila de chineses que vão ao Louvre, em Paris, tem probleminha com o celular também. Só que ele não entendeu que, quando eu falei de imigrantes, essa perseguição de imigrantes pela polícia ICE, do atual governo americano, isso não tem nada a ver com a violência. Of course. O imigrante é mais um cidadão, é mais um colaborador para o crescimento do país. Da sociedade. Da sociedade. Então, por gentileza, não misturem as coisas. Violência, agressividade é coisa de bandido. Sim. Imigrante não. Imigrante é mocinho. Desde que bem tratado e bem recebido. Muito bem, feito o esclarecimento. Ô, Augusto Mafuz, você tem algum comentário sobre Nova York também, não? Não. Aliás, não gosto de Nova York. O Mafuz chega aí, Estados pá na Unidos, cara, não gosta de Nos Nova York. Estados Unidos eu gosto de Washington e da Filadélfia. Não gosto. É do rock. Eu gosto da Europa. Filadélfia é Eu rock, gosto né? da Europa. Você não gosta E nem... Montreal. E no Los Angeles? Não gosto. Não gosta da Califórnia? Não, Mafuz? não. Ai, ai. E me diga uma coisa, você tem gostado de Lucas Ronier, do que ele tem apresentado para o Curitiba nesse É ano? outro jogador. Dentro do esquema do acadêmico Fernando Seabra, é outro jogador. O Carneiro Aliás, usou só como... deixa eu te explicar. A lei, tecnicamente, não me surpreende, porque ele, tecnicamente, é um grande jogador. Me surpreende até que ele passou a ser um rapaz responsável. Sim. Sério. Amadureceu. Amadureceu. O Lucas Ronier amadureceu Entendeu? muito nas Muito bom experiências jogador. mais recentes. Exatamente. O Carneiro usou ali como né, expressão, dizendo que no jogo contra a Chapecoense ele barbarizou. Mas foi isso ele tem mesmo. jogado super bem. Contra o Cruzeiro já tinha sido. Já Isso. tinha feito isso. Mas aquilo é Mafuz, é uma coisa tão óbvia. É a mesma coisa que eu falo do Felipe Siquete no Atlético. O cara é um craque. Só não vê quem não quer. Entendeu? Mas querem trazer outra vez voltaram a negociar o. Citré. Esse é o tal de O Cetré. Depois a gente Aliás, fala. eu quero entrar nisso depois. Aliás, Depois se ele- contratarem o Cetré, finalmente, que eu acho uma bobagem, mas eu vou chamar ele só de Cipriani. Por quê? Porque Cetré eu não gosto. Cipriani. Sempre. É colombiano e italiano. É o restaurante no Copacabana Palace, Ah, no hotel. Muito bem. Mas o Ronier, assim, aparentemente, tudo indica que vai ser a última temporada dele pelo Curitiba, Mas né? ele é muito bom jogador. Muito bom jogador. O- Ele e o Morisco, né? Sim. Mas deve ser a temporada para ele realmente firmar o nome dele na Série A e depois ser negociado. E dentro desse ritmo que ele está indo, jogando sério, porque ele unindo a qualidade que ele tem como jogador e com a seriedade, ele se torna um grande jogador. Com certeza. Para a gente fechar o assunto ali do final de semana do Curitiba, no jogo contra o Operário, a gente citou, né? Foram jogos A decisão diferentes. veio para a Contra o capital, Pereira. né? É. Interessante. Sim. Os dois jogos com o mesmo Dois placar, jogos. 2-2, e as partidas decisivas serão Uma no sábado, outra no domingo. Alto da Glória sábado e a Arena domingo. Ambas 16 horas. Isso aí tá um cheirinho de Atletiba no ar. Atletiba 2 final, a Curitiba. eu acho. Você acha que o favoritismo... O Operário e o Londrina escaparam barato. Era para os dois terem vencido lá. Ó, a semana de Atletiba, eu... Porque o Atlético jogou muito não bem. é uma em semana Londrina normal ontem. para mim, viu? Semana de Atletiba. Sim. Quer entrar, Sempre foi assim. Quer entrar no Atlético? Vamos falar Porque do o jogo Atlético. com o Santos, vamos agora Vamos, voltar. começamos então. Jogo contra o Pois é, Santos. mas inevitavelmente, antes de falar do jogo, tem que falar no tal do gramado sintético. Claro, é da um Arena da assunto Baixada. que eu não tinha está noção integrado. de que estava tão ruim, né? Mas parece que piorou nos últimos dias, últimas semanas. Não sei se é show Shows. religioso, Não, show foi musical. falta... Carneiro, deixa eu fazer o resumo. Sim. Eu conheço bem a história ali. Foi falta de cuidado, foi negligência e ânsia de ganhar dinheiro com show. Teve um show
que foi, inclusive, paralelo em vários lugares do Brasil, de música Religiosa, gosta? gospel, que eu acho lindo. Colocaram 10 mil pessoas dentro do gramado. Imagine, 10 mil pessoas, mesmo que tenha tablado, eu não sei se tem tablado. Tem uma proteção. Tem uma proteção, pulando e dançando em cima. Não há gramado nem sintético que aguente. Outra coisa, Carneiro, o problema já era previsto. É aí que está a negligência da diretoria do Atlético, do presidente Mário Ceni. Já era previsto. Esse gramado, o sintético, ele vai se desgastando aos poucos. E ele já está no fim da Ele vida já útil está no dele. fim da vida útil dele. Quer dizer, quantos títulos o Atlético ganhou de 2023 para cá? Foram 2 paranaenses só. 2 paranaenses. Você sabe quanto que o Atlético gastou neste mercado de jogador estrangeiro? Ele gastou 430 bilhões de reais. Será que não poderia ter destacado um dinheiro para tentar resolver de uma vez o gramado da Baixada, colocar o natural, com os novos métodos que tem para tratar o gramado natural? O que o Atlético precisa? Precisa tratar 20 metros do lado da Getúlio Vargas, que é em razão do Rio Água Verde. Do Rio Água Verde. O lençol freático ficou muito em cima, gera umidade. Quer dizer, o Petralha se preocupou em gastar dinheiro com o jogador. 13, não ganhou título e agora tem o problema da Baixada. E foi aquilo que eu escrevi. Mais cedo ou mais tarde vai ser proibido o gramado sintético. Só não foi agora em razão de que a Leila Pinheiro... Pereira. Leila Pinheiro foi uma artista. Leila Pereira, Isso. ela é muito forte perante a CBF. Ela prestigiou o presidente da CBF na eleição. Então, ele não quis mexer no caso de gramado sintético. Mas o ano que vem ele já falou que vai colocar em debate no Conselho Técnico. São 6 votos a favor do gramado sintético e todo o resto contra. Então chegou a hora do Atlético dar uma solução definitiva. Nem que tenha, como você sugeriu, se afastar um período da Baixada. O que está programado é o Atlético fazer no meio do ano a troca do gramado bem, mas sintético vamos falar para uma outra tecnologia. O Atlético Isso que acontecer. vai enfrentar uma multidão de críticas já na quinta-feira no jogo com o Corinthians. A imprensa já meteu o pau, a imprensa do Eixão, Rio-São Paulo. E agora com razão. E vai começar. Agora, por que eu me lembrei do gramado sintético? Porque eu estava assistindo o jogo e vendo os jogadores escorregando, e com dificuldade. Sim. Aí tudo bem, mas os jogadores superaram essa condição. Estou falando do jogo Atlético e Santos. Logo no início, uma penalidade máxima, cometida pelo monumental Zé Ivaldo. E daí, no Viveiros, e o menino bateu com muita categoria. E o técnico Odair Helma foi sábio em pedir para o Viveiros não cobrar, porque ele havia perdido penalidades. E o Julimar bateu muito bem e fez 1-0. Então, o Atlético poderia ali ter matado o jogo, mas daí vem a deficiência do meio de campo. Então, eu quero traçar um paralelo entre um meio de campo que marca mal, que é o meio de campo do Atlético no jogo com o Santos, tanto que o Santos foi lá e empatou a partida, né? E um meio de campo sem criação. Então, o Atlético ficou no nhanhanhã, né? O tal de Portilha, Zapelli e não sei o quê. Tudo bem. O que fez o técnico português, João Correia, na partida de ontem? Colocou um meio de campo técnico, sensacional. Jadson, Riquelme e Dudu. E botou os 2 meninos na frente, Bruninho e Felipe Schiquete. O Atlético deu um show em Londrina. Poderia ter liquidado a fatura, não fosse o desperdício do Leozinho no final e a má sorte do João Cruz, a bola na trave. Então, só coloco uma questão. O Atlético vai bem, o time do Atlético vai se arrumar. Não tenham dúvida disso. Qual deles? O principal, o evidente. principal. Desde que, por exemplo, por que não no jogo com o Londrina, na volta? Porque tem o jogo com o Corinthians pelo Campeonato Brasileiro, volta o time principal.
Aí, por que nesse jogo, domingo que vem, com o Londrina, não testar um ataque? Bruninho, Viveiros e Siquete. Qual time do Brasil tem essa velocidade de ataque, esse talento e ofensividade? Alô, Dair Helma, pensa nisso. Olha, fica a opção aí, a sugestão do Carneiro Neto para fazer Mas não é sugestão, observação. É um fato. É um fato que... Não, é uma situação em que há fato comprovado. Eu quero saber de vocês uma seguinte. É claro que vocês não têm bola de cristal, mas vocês acham que em algum momento da temporada o Odair vai escalar o Atlético com, ao mesmo tempo, Bruninho, Dudu, Chiquete e João Cruz no mesmo time? Vai ser obrigado a fazer isso porque são craques. Ele não vai continuar a vida inteira perdendo tempo. Né? Ele também não é bobo. Ele tem que decidir primeiro como é que é o negócio da zaga. Se vai ter 4 zagueiros, 3 zagueiros, 2 zagueiros. Vai usar o Esquivel de zagueiro, vai usar o lateral. Tem que fortalecer a pegada no meio de campo. Ele vai ter que ter 2 volantes. Eu acho que ele teria que ter 2 zagueiros, 2 volantes, o Esquivel, obrigatoriamente, como ala, não desperdiçando o talento dele como quarto zagueiro. O Benevides, ele tem altos e baixos, mas é um jogador que pode ser preservado. E eu acho que o Atlético não tem mais o que discutir. Não dá para comparar o talento do Dudu, do João Cruz, com o argentino, como é o Zapelli. O Zapelli corre. O Zapelli tem vontade. Tem talento. Mas ele não dá sequência. O jogador de futebol tem que participar de triangulação, tem que meter bola no fundo, tem que experimentar chute. O meia tem que chutar em gol. Por que o João Cruz acertou a trave? Porque ele experimentou. Por que o Dudu faz gol? Porque ele experimenta. Essa é a minha crítica ao Zapelli, nada pessoal, pelo contrário. Aparentemente é um grande menino. Só que o treinador que tem que decidir, Fernando. A gente está vendo, eu estou muito otimista. Aliás, acho que se o Fernando Seabra corrigir este posicionamento da zaga, no miolo de zaga, o Curitiba e o Atlético vão fazer um grande ano. Do meio campo, um é titular que, se não continuar agora, na sequência, vai ficar titular, que é o Luiz Gustavo. E o Portilho é bom jogador também. Mas não é melhor que o Dudu. Não, mas o Dudu é outra característica. Não, mas deixa eu estou falando de 2 volantes. Mas concordo com o Luiz Gustavo, então é melhor botar o Riquelme. Então melhor bota o Riquelme, que é mais jogador que sabe jogar. Portilho. Esse Portilho é outro, que é 2 para lá e 2 para cá. Eu sempre tenho minhas dúvidas em relação aos colombianos, exceto o Viveiros. O que esse Viveiros joga... Esse é uma maravilha. É maravilha mesmo. Tem o Teran também. Acho que a apelidada é de El Trem. El Trem. E eu concordo. El Trem. Pena que não tem trem no Brasil. Como eu gosto de trem. As aleatoriedades. Agora, vamos continuar com o Atlético, né? Claro. E o Leozinho, hein? E o gol que esse Leozinho perdeu? Não tem mais lugar para ele. Não tem mais lugar. Não adianta insistir com o Leozinho. Com essa ideia, ele saiu do futebol desse ali, está com 26 anos. Se ele não se adaptou ainda ao futebol de campo, não vai se adaptar. Isso é que nem os Jogos de Inverno. O Brasil ganhou uma medalha. Eu disse, pô, que legal. Quem é esse brasileiro que ganha medalha nos Jogos de Inverno? Aí um norueguês que não aceitaram na delegação entrou para o Brasil. Eu digo, mas aí é maravilhoso. Né? Conseguiu um país nosso, super quente, aquecido, como é que chama aqui o hemisfério? Tropical. Tropical, os trópicos. Ganha medalha na Olimpíada de Inverno. Né? Foi a primeira, o Lucas Pinheiro Braten. Exato. Filho de mãe brasileira, pai bonito, norueguês. bonito. E está se esforçando para Então ele tem um pezinho abaixo do Rio Amazonas? Tem. Torcedor do São Paulo, já está namorando uma artista da Globo. Optou bem, hein? Tricolor no Morumbi. Hein? Isso. Meu primeiro time. Olha aí, que é isso? Eu era menino, a Fus lembra, Campeonato Paulista 1957. Nós só ouvindo rádio. Revelação Velha aqui, Rádio hein? Bandeirantes. Pedro Luiz e Edson Leite. E eu com o radião em casa, e depois via no jornal e a manchete esportiva. Veja o ataque do São Paulo. Lanzoninho, Amauri, Gino, Zizinho, mestre Ziza, que era o espelho do Pelé, e Canhoteiro. O Lanzoninho não deixa de ser campeão, aceitou um convite e foi jogar no Santa Cruz de Recife.
Aí entrou o Maurinho, que depois jogou no Fluminense. Um dia eu encontrei o Lanzoninho aí, o Lanzoninho tinha parado de jogar futebol, era treinador. Eu digo, ô Lanza, tudo bem? Tudo bem, oi, como é que vai? Tudo bem? Lanzoninho, eu sou São Paulino desde guri, tenho o retrato lá, por que você não saiu na foto? Puta bobeira minha. Fui lá para Recife, o Lanzoninho correu acho que uns 20 times na época. Mas era fantástico. Ele era um nômade, né? E eu cheguei a ver o São Paulo jogar depois. O estádio Cícero Pompeu de Toledo em construção. Então o São Paulo jogava pouco lá. Mora no seu coração ainda, São Jogava Paulo? no Pacaembu. Eu sempre fui São Paulino e Flamengo, desde guri. É obrigatório, né? Ter um time em São Paulo e um time no Rio. E o daqui era a imposição da família. Então se seguia o que o pai mandava. Então ficou fácil. Muito bem, olha, essa eu não sabia. O Carneiro guardou ali esse segredo. Você não sabe que esse Zizinho jogava. Sim. E perder a Copa de 50 é um absurdo, né? Ele, o Ademir, o Jair... E era rádio, né? Era rádio, né, rádio. Carneiro? Hein? Era o rádio, né? O rádio São que, Paulo era a Rádio que Bandeirante. atingia, né? O rádio teve o reinado dele até a virada do século. Aham. Rádio esportivo, principalmente. Sim. Porque antigamente ele era o dono absoluto. Era novela, radioteatro, tudo era no rádio. Sim. Eu peguei, quando iniciei em rádio, em Curitiba, na Rádio Clube, na Rádio Guaracá, tinha radioteatro. Então nós dividíamos os armários lá no vestiário, a turma do esporte, que tinha que guardar a galocha, a capa e o chapéu para ficar atrás do gol, no dia de chuva, com os artistas. Entendeu? O pessoal fazendo o Direito de Nascer no estúdio da Rádio Clube Paranaense. Ambas as rádios ficavam na Rua Barão do Rio Branco. E nós convivíamos tudo junto ali. Eu vi o Juarez Machado, no Canal 6, menino. Entendeu? O Silvio Bach, o grande diretor de cinema, também fazendo os cenários para as novelas televisivas no início. E o meninão, gravadorzão na mão. Essa vida não tem preço. Muito legal. Voltando aqui, Mafus. Sabe que o pessoal chama, adotou, né? Esse, é Mafus, não é mais Mafus, é Mafus. O Chiquete, com os 2 gols que ele marcou ontem, e pelo que ele tem mostrado, como que não deram a chance para ele antes? Mas vamos dar. Eu acho que na sequência, o Odair não é bobo. Ele sabe que o Chiquete, porque o Chiquete tem duas virtudes. Veja bem, eu vi pouco o Chiquete jogar, mas já dá para chegar a essa conclusão. Ele é inteligente, sabe aonde ocupar o espaço, ou qual o espaço a ser ocupado, e é disciplinado taticamente. E ousado. Ousado. Você viu o segundo gol ontem? Exatamente. O que ele fez? Ele limpou, recebeu a bola na grande área do Londrina. Limpou um, limpou 2 e foi se ajeitando. O goleiro caiu para o canto esquerdo dele, goleiro. O Chiquete chutou no canto direito. Agora, quem não pode ficar, e já tinha provado o ano passado, e não pode ficar fora do time, é o Dudu. O Dudu. Dudu voltou a ser o grande jogador antes do problema da renovação. Ele voltou a ser o grande jogador. Contra o Santos, foi outro jogo do Atlético depois que o Dudu entrou. Aliás, o Atlético Não venceu. Não dá para. Bem lembrado. Exatamente. O Atlético mereceu até a vitória sobre o Santos, porque ele melhorou muito nos 15 minutos finais, com a entrada dos meninos. O Viveiros cresceu, tanto que a jogada do gol, o Dudu deu para o Esquivel, e o Esquivel jogou na área, e o Viveiros, com muita categoria, fez o gol. E eu acho que o resultado foi muito importante para o Atlético. Você veja, 2 jogos, ganhou um fora e um em casa, está com 6 pontos e um jogo a menos. Ele agora... E agora vai jogar com o Corinthians. Se ele ganhar do Corinthians, ele vai para o topo. É o líder do brasileiro. Vai ser um desafio interessante aí, contra o Corinthians em casa. E o time do Corinthians é bem montado pelo Dorival Júnior, mas é extremamente irregular. Mas é bom time. Não, claro que é bom. Campeão da Copa do Brasil. É bom time. E é jogo para a Baixada tá lotada. Não pode. Não é esse que tem restrição de público? Mas vai estar lotada de mulheres e crianças. Vai estar lotada. Imagino que... E jogo das 19 horas, quando Só mulheres e crianças. Só mulheres e crianças. Então vai ter um monte de torcedor do Atlético entrando no estádio, andando de joelho e com bonezinho de criança para assistir o jogo. Mas eu lembro que quando houve restrição também, foi um dos
maiores públicos da história da Baixada também. Acho que vai ter É um ali público diferente. 38, É bonito, 39 hein? mil pessoas. Olha, vai ser bonito. E vai ser legal, vai ser interessante. E aí o Atlético, eu não lembro qual foi a última vez que o Atlético liderou o Brasileiro, mas isso pode acontecer. Vamos buscar essa informação, quando foi a última vez que o Atlético liderou o Brasileirão. Meus amigos, mais alguma coisa que vocês queiram comentar neste podcast? Não. Eu vou insistir numa situação. Eu não sei se adianta fazer apelo para o presidente Marcelo Petralha. Acho que não adianta. Ele tem que vir a público. Esse seu silêncio já está... Falta esclarecimento. Exatamente. Tem que esclarecer. Negócio de contratação, esse problema da Baixada. Eu defendia, hoje eu não defendo mais. Eu defendia o uso do gramado sintético em razão das circunstâncias do imóvel do Atlético. Mas hoje eu não posso mais defender, porque eu também não tenho mais argumento. É só ver ali que é a negligência de permitir chegar nessa situação que está. E se houvesse na CBF um critério mínimo para gramados, o gramado do Atlético não estaria liberado, como outros estádios Claro, também não estaria liberado. estariam liberados, porque não tem condição de jogar do jeito que está, né? Lamentável. Não tem. Meus amigos, então é isso. Fechamos essa edição do podcast Carneiro e Mafuz. Na segunda que vem a gente volta, depois do Carnaval, com os resultados aí. E vamos saber se o Atletiba vai se confirmar na final do nosso estadual. Valeu, pessoal. Um abraço. Tchau, tchau.